Olá, bom dia a todas e a todos, meus alunos e minhas alunas do terceiro ano pré-vestibular. Nós vamos hoje fazer uma aula de correção de alguns exercícios que eu estou propondo para vocês, e com uma particularidade, né? Nós estamos chegando na metade do ano e como o vestibular ele foi adiado, do Enem, claro, a gente tem um tempo maior, né, para poder tratar as coisas com mais cuidado. E nós vamos entrar agora num período de recesso também, né? 2 semanas para que a gente possa juntar forças e continuar o restante do ano. Está sendo cansativo para todo mundo, né? Então essa parada é importante para reequilibrar as energias. Então eu estou deixando para vocês aqui esses exercícios que eu estou corrigindo, que são exercícios simples, não são complicados, mas com o intuito de quê? De que você possa ter uma referência de correção caso você, nesse intervalo, nessa semana, você se depare com algum exercício e você não tenha um professor ou uma outra referência para poder se orientar para resolver os exercícios caso você os encontre. Então, eu estou deixando os exercícios mais simples para orientar, né? Então, não é nada complicado, mas esses exercícios, de certa maneira, que eu vou apresentar hoje, eles fecham um primeiro momento, né, que é a primeira metade do ano, e ao mesmo tempo que abre a outra metade, porque eu já vou antecipar para vocês aqui, por exemplo, em algumas situações, em alguns exercícios, alguns conceitos com relação a circuito, a amperímetros e a voltímetros, que são assuntos que a gente vai voltar depois do recesso. Nós vamos voltar focados nesses temas, mas eu já deixo antecipadamente uma abertura para que quando a gente voltar nesse período a gente possa trabalhar um pouco melhor esses conceitos e assim, paulatinamente, gradativamente, a gente vai evoluindo para compreender os circuitos elétricos, ok? Então vamos lá então, gente. Hoje não vou colocar vinheta de abertura. Vamos direto para os exercícios, tá ok? Então vamos lá, olha. Esse é o primeiro exercício, olha. Aliás, esses exercícios, inclusive, eu disponibilizei eles para vocês aí junto com essa aula, né? Então eles estão com um documento para você aí na mesma atividade. É só você abrir e baixar esses documentos ou então você ler, ter essa disposição para que você possa ler. Então vamos lá, o primeiro exercício, um vendedor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é 1 ohm e que o mesmo consome 30 watts, né, potência, claro. Quando ligado a um ADDP de 6 volts, a força contra a eletromotriz do motor que ele está vendendo é de, bom, muito simples, né? Esse não é um exercício que a gente vai exigir muito da gente, não. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui primeiro, porque se ele está falando aqui que a corrente é contínua, está vendo aqui? Você está falando que a corrente é contínua, ele está dizendo que esse motor não é um motor fabricado para ligar em tomada, né? É um motor que funciona com baterias. Ok? Então vamos ver. Aqui está a resolução do problema. A potência, a gente calcula aqui com esses dados do problema, nós calculamos a potência, já que a DDP é de 30, a potência é de 30 watts, a DDP é de 6, a corrente, então, 5 amperes. Aí nós vamos aplicar esse valor à equação do gerador, para que a gente possa calcular esse elemento aqui, que é a força contra a eletromotriz. Né? Só para a gente lembrar também que, como isso aqui é um gerador, aqui nós temos uma função crescente, uma função de primeiro grau crescente, onde esse valor U aqui, ó, é o valor da DDP que a gente recebe do gerador, esse U aqui. A força contra a eletromotriz de um receptor, de um motor qualquer, é a DDP que vai ser utilizada para gerar trabalho, né? É a DDP útil. Então está aqui, ó, 1 volt é a resposta, né? Não tem muita dificuldade para esse exercício. Uma aplicação direta de fórmula. Esse exercício número 2, ele vai mais ou menos na mesma linha, né?
Então vamos lá, qual será a força contra a eletromotriz de um receptor elétrico que possui resistência interna 2 ohms quando submetido a um DDP de 200 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes? Então não tem mistério aqui nessa aplicação também. Não tem. Eu só quero também chamar a sua atenção que quando a gente multiplica esse valor de resistência pela corrente, todo o valor de resistência, quando encontra uma corrente e nós obtemos um produto, R vezes I, é uma DDP. Né? Então, essa é a DDP dissipada pelo motor. Né? DDP dissipada, essa é a DDP útil. Então, essa é a DDP total. Né? Não vejo nenhum problema, mas eu só estou chamando a sua atenção para isso. Esse exercício número 3, ele já tem um elemento aqui. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz igual a 8 volts. Então, esse aqui, isso aqui é a força eletromotriz. Então, esse gerador, essa é a DDP máxima que ele consegue, que ele produz. E ele tem uma resistência interna aqui, 1 ohm. Essa resistência vai consumir, reduzir, diminuir essa DDP total. E vai gerar entre os pontos A e B uma DDP útil. Essa DDP útil, repare que aqui, para esse resistor externo aqui de 3, esse ponto A está aqui e esse potencial B está aqui. Ou seja, nesse resistor aqui, a DDP que ele recebe para funcionar não é 8 volts. É a DDP entre A e B, ou seja, é a DDP de 8 menos essa DDP que foi consumida pelo resistor interno. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular essa DDP. Nós vamos calcular, então, primeiro a resistência equivalente. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que, em todo circuito onde nós temos geradores não ideais, a resistência interna ela vai sempre se somar àquilo que está do lado de fora. A resistência interna ela é sempre em série com aquilo que está do lado de fora, ou seja, com o que está entre A e B. Então, aqui nós estamos somando, para eu calcular a resistência total, que o exercício chamou de RS, nós vamos somar o valor das resistências, deixa eu ajeitar aqui, das resistências, né? A interna com a externa. Vai ser sempre R com esse Rzão. Esse Rzão aqui, nesse caso, é um resistorzinho simples, mas ele podia ser 3 em série, 4, 5, paralelo, misto, seja lá o que for aqui fora, esse R, o que eu encontrar aqui vai se somar a esse aqui para que eu possa calcular a resistência total. Nesse caso, 4 ohms. Então, aí eu vou utilizar agora, para o cálculo da corrente elétrica, a lei de Ohm. Está aqui. A DDP que eu usei foi 8, porque quando eu usei esse RS aqui, eu estou usando esse valor, porque esse valor de resistência aqui está incluído aqui dentro desse 4. Né? Dentro desse 4 aqui está incluído o valor da resistência interna. Então, eu usei 8 por causa disso. Então, eu encontrei 2 amperes. E assim, utilizando a equação do gerador, nós vamos calcular essa DDP útil. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos uma DDP total de 8 volts. Esse resistor aqui vai consumir 2 e vai sobrar 6 entre A e B. Né? É muito tranquilo a gente verificar qual é a DDP aqui consumida, porque a DDP é R vezes I. Se esse resistor mede 1 e a corrente que eu pulei vale 2, e está todo mundo em série, então a corrente aqui, nesse, aqui, a corrente é 2 para todo mundo. Então, 2 vezes 1, 2 volts. Então, esse resistor aqui, 2 volts, porque é 1, R igual a 1, corrente 2. 1 ampere vezes 1 ohm, 2 volts. Se eu tinha 8, gastei 2, sobrou 6 volts entre A e B. Esses 6 volts que sobrou é que esse resistor de fora vai usar. Então, o rendimento desse gerador aqui é a razão entre aquilo que foi usado por aquilo que ele obtinha de total. Né? Eu usei 6 de 8 volts, então eu usei
75% do meu gerador. Por isso que o rendimento dele é 0,75%, 75%. Esse aqui é um exercício que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre assuntos que nós vamos ver na próxima, assim que a gente voltar, mas a gente está antecipando para você. Ó, um gerador de força eletromotriz igual a 12 volts e tem uma resistência interna de 1 ohm. Opa, aqui está errado, né? Que é 1 ohm. Então nós temos que consertar isso aí. Né? É ligado a uma associação de resistores, como mostra essa figura aqui. Está vendo? Ó, esse aqui está ligado a uma associação. Essa associação toda, o que eu encontrar aqui, vai ficar em série com esse aqui. Né? Como no exercício anterior. Só que no exercício anterior só tinha um. Tinha um de 3. Aqui não, nós vamos ter que achar o equivalente aqui. E esse equivalente vai ficar em série com esse aqui. Bom, aí ele quer a leitura dos amperímetros. Então está aqui um amperímetro 1 e um amperímetro 2. Um amperímetro é um medidor de corrente. Repare que o amperímetro ele tem duas características que nós vamos trabalhar melhor com vocês, mas eu vou antecipar. Primeiro, o amperímetro tem que ser sempre ligado em série com aquilo que você quer medir a corrente. Então, se eu quiser medir a corrente nesse resistor de 6, ele vai ter que ser ligado em série com ele, porque a corrente que passar nesse tem que passar dentro dele. E a associação que me dá a mesma corrente elétrica é quando eles estão associados em série. Então, todo o amperímetro, primeiro, tem que ser ligado em série com o resistor. Segundo, esse amperímetro ele não pode ter nenhum valor de resistência aqui. Ó. Porque se ele tiver alguma resistência, essa resistência vai se somar a essa, e aí, aumentando o valor da resistência aqui, diminui a corrente elétrica, então ele vai fazer uma leitura falsa. Então, essas são as características de um resistor, né? De um amperímetro, perdão. Esse é um amperímetro, ó. Ele está ajustado para funcionar como um amperímetro. Na verdade, esse aparelho aqui chama-se multímetro. Ele é multímetro porque ele pode medir amperímetro, ele pode medir a corrente elétrica com ampere. Se for ajustado com essa chave aqui, ó, ele mede voltagem, aí ele passa a se chamar voltímetro. Se ele for ajustado para medir resistência elétrica, ele vai se chamar ohmímetro. Então, ele é multímetro, porque essa chave seleciona a função específica. Nós temos dois fiozinhos aqui, ó, dois cabos, né? Um vermelho e um preto ligados aqui. Ó. Essas duas pontas é que são essas duas pontas aqui. Ó. Então, não importa. Uma delas, esse aqui, ó, é o preto, por exemplo. Esse aqui é o vermelho, por exemplo. Então, eu tenho que cortar o fio, se eu quiser saber a medida aqui da corrente aqui, eu vou ter que cortar o fio para ligar essa ponta aqui, e essa ponta aqui. Esse amperímetro aqui, ele está ligado em série com esse e com todos, correto? Então, a corrente elétrica que esse aqui vai medir é a corrente que passa na associação, ao mesmo tempo que é a corrente que sai desse gerador. Então, a corrente elétrica que sai por aqui, ó, pelo positivo, vai passar dentro desse amperímetro. Então, é a corrente total a desse amperímetro aqui. É a corrente total. Então, vamos fazer os cálculos das medidas, ok? Primeiro, vamos ler a corrente total, ó. Então, é o valor da força eletromotriz dividido pelo valor da soma de todas as resistências. Não, aqui nós temos, então, o cálculo da resistência. Deixa eu ampliar isso aqui, porque está muito... Aí, vamos ver se ficou bom assim agora. Então, veja. Nós temos aqui... não estou conseguindo ampliar. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, nesse trecho aqui, entre esse de 6 e esse de 12, vamos voltar lá que está mais legível na figura, ó, esse de 6 e esse de 12, eles estão em paralelo, né? Porque o potencial aqui é o mesmo, os dois têm a mesma DDP. Então, eu uso o produto pela soma, é só usar o produto pela soma. Então, 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2 vai dar um resistor de 4 ohms. Então, no lugar dele, nós vamos ter um resistor de 4 ohms. Esse resistor de 4,
ele vai ficar em série com esse resistor de 5 e vai me dar um de 9. Esses dois de 9, que é o total dos resistores fora da bateria, vai ficar em série com o resistor interno. Sempre. Então, com mais um, 10. Como a força eletromotriz é 12 dividido por 10, que é o total da resistência do circuito inteiro, 1,2 amperes. Essa é a corrente que saiu da bateria, portanto, é a corrente que o A1 vai ler. Depois, essa DDP, essa corrente elétrica, vai atravessar esse resistor e vai se dividir aqui, ó, 1 e 2. O que nós queremos, aliás, aqui é 2, né? O que nós queremos calcular é esse aqui. Bom, como é que a gente vai fazer a leitura daquele amperímetro, então? Nós vamos chamar de U2 ADTP no resistor 2, ok? Aqui, ó. Eu sei que esse resistor aqui é 4, eu calculei aqui, né? O equivalente desses dois, ó, me deu esse de 4, então tá aqui, 4, certo? Eu tenho aqui, então, um valor. A corrente que veio aqui para cima é o dobro da corrente que veio aqui para baixo, certo? 4,8, é 4 vezes 1,2, desculpa, é o total, 4,8 volts. Então, a corrente que vai passar dentro desse aqui é de 0,8 amperes. Certo? Esse exercício aqui é semelhante ao anterior, só que ele pede para calcular um voltímetro. E por que eu botei esse exercício para você? Porque nesse exercício aqui nós temos um amperímetro que é sempre ligado em série com aquilo que você quer medir, e ele não pode ter resistência interna. A resistência interna dele tem que ser desprezível para que ele seja um resistor, um amperímetro ideal. Então, olha a característica. O amperímetro é ligado em série, porque ele mede corrente, e ele não pode ter resistência interna. Já o voltímetro, como nessa figura que está aqui abaixo, é a mesma coisa, só que agora o meu aparelho foi ajustado para medir voltagem. Aqui está o voltímetro. Ele é ligado em paralelo com aquilo que você quer medir. Então, essa pontinha preta eu liguei aqui, nesse potencial A, essa pontinha vermelha aqui no potencial B. Então, se aqui é A e aqui é B, para o resistor de 4, vai ficar VA, VB. Para o meu voltímetro também vai ficar VA, VB. Ou seja, o meu voltímetro ele tem que estar ligado em paralelo com aquilo que você quer medir. Como eu quero apenas a voltagem no resistor de 4, eu ligo os terminais ADDP de 4. Se eu quisesse medir todo mundo aqui, ó, eu teria que botar essa perninha aqui, a vermelha, aqui, e essa perninha preta aqui. Aí eu mediria ADDP de todos os três juntos. Se eu quero medir individualmente, a perninha dele aqui, ó, vai ter que pegar individualmente o potencial de cada resistor desse aqui. Se eu quisesse medir a DDP nos polos da bateria, eu teria que pegar essa perninha aqui, ó, e ligar aqui, certo? Essa perninha preta aqui. E essa perninha vermelha aqui. Lembre-se, isso aqui está dentro da bateria. Repare que se eu pegar essa perninha preta e ligar aqui, é como se eu estivesse ligando aqui. Se eu pegasse essa perninha vermelha e ligasse aqui, é como se eu ligasse ela aqui. Ou seja, medir a voltagem, a DDP, nos polos de uma bateria é medir a DDP útil, porque é 24 menos o que essa dissipar. É medir a DDP útil. Encostar isso aqui nos polos da bateria, um no polo da bateria, o outro no outro polo, é medir a DDP útil. E aí é a mesma DDP que nós temos para toda essa associação. Ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou calcular o resistor equivalente, 3 e 4, 7 com 3 dá 10. E aí eu vou somar 10 com mais 2, ó, mais uma vez a resistência interna. A resistência interna se somou à resistência externa e eu encontrei 12. Como a DDP, a força eletromotriz, a DDP total, a força eletromotriz é 24, a corrente foi 2 amperes. A corrente total. Se saíram 2 amperes aqui
e eles estão todos em série, a corrente aqui vai ser 2, 2, 2. Aqui vai dar 6 volts, 2 vezes 3, 8 volts, 6 volts. Certo? Muito bem. Então, a medida nesse aqui vai ser igual a 8 volts. 2 amperes vezes 4, 8 volts. Se você somar 6 com 8 com 6, dá 20. Mas esse 24 aqui, professor? É porque esse aqui, ó, 2 vezes 2, 4, esse aqui vai consumir 4. Então, útil foram esses. Esse dissipado. O útil aqui, 20. Mais esse 4 dissipado, total, 24 volts. Correto? Então, está aqui o cálculo. Agora, veja que nós temos uma associação. Vocês vão me perdoar esse desenho aqui, porque não tinha como eu fazer, eu não encontrei o desenho, então eu tive que me improvisar. Ó, 3 geradores idênticos. Esse é para fazer exercício com associação de geradores. Ó, 3 geradores idênticos de 15 volts cada. Botei aqui um aqui de 15, 15, 15. De resistência interna 0,5, ó, 0,5, 0,5, 0,5. São ligados em série a um conjunto de 3 resistores de 30 ohms cada um em paralelo. Está vendo aqui? Ó? Então, esse é o que está de fora. 3 resistores em paralelo, e se eles são iguais, eu não preciso nem de fazer conta, né? 30 dividido por 3, 10. Então, o resistor de fora é equivalente a 10. Aqui eu tenho 3 resistores associados em série, já que essas baterias estão associadas em série, então as resistências internas se somam. 0,5, 0,5, 0,5, 1,5. Então, essa é a desvantagem de uma associação de geradores em paralelo. É que ela aumenta a resistência interna. 0,5, 0,5, 0,5, 1,5. Você aumentou a DDP. 45 volts, ó. 15 com 15 com 15, 45. Mas, em compensação, a resistência interna também aumentou. Então, a corrente total desse circuito aqui vai ser igual ao caso anterior. 45 dividido por 10 mais 1,5. Ou seja, a resistência interna se somou à resistência interna. As 3 resistências aqui se somaram à equivalente delas, se somou essa equivalente aqui de fora, para calcular a resistência total. Certo? Então, aqui está a resolução um pouco mais bem explicada. Para resolver esse exercício, é necessário determinar primeiramente o módulo, a resistência equivalente dos 3 resistores externos. Né? Como eles são 30 e estão em paralelo, a resistência vale 10, a equivalente externa. Feito isso, podemos passar para a próxima etapa, na qual somamos os potenciais elétricos de cada gerador e dividimos o resultado pela soma da resistência equivalente e interna. A resistência externa equivalente com a interna. É sempre a soma. Ao aplicarmos os valores na lei de Ohm-Polier, encontramos a corrente de intensidade 13,9. Então, a alternativa é a letra B. A lei de Ohm-Polier é essa lei aqui, ó, que soma os DDPs e soma com as resistências todas. Esse exercício 7 é semelhante ao anterior, agora difere pelo fato de que nós temos aqui, ó, o cálculo da corrente. Olha. 2 geradores reais, como mostrado na figura, eles são chamados de reais, assim, ó, vendo aqui, ó, reais, geradores reais, porque possuem resistência interna. Se eles não possuíssem resistência interna, eles seriam chamados de geradores ideais. Então, um tem 10 volts e outro 6. E cada um tem uma resistência interna de 1 ohm. Então, essa parte daqui para cá são os geradores. Essa resistência é a resistência de fora. Então, são 2 pilhas alimentando esse resistor aqui. Ó. Qual é a corrente elétrica que atravessa esse resistor? Bom, lei de Ohm-Polier, né? Está aqui, ó. Se eu tivesse... eu coloquei aqui para vocês, inclusive, para que vocês pudessem ver, né? Que essa questão da lei de Ohm-Polier parte daqui, né? Ó.
Se a DDP de um gerador é menos R vezes I, a tensão útil, e a tensão no resistor é a tensão útil, se eu igualar isso aqui com isso aqui, ó, isso, igualar isso, eu vou encontrar essa expressão aqui. A corrente elétrica é a DDP, a força eletromotriz, desculpa, dividido pela soma da resistência de fora, R, com as resistências internas, 1 mais 1, 2. Então, Rzão é 10, Rzinho é 2. Se esses resistores estivessem associados em paralelo, a DDP seria a mesma, eu não somaria. Como eles estão em série, eu somo mesmo que sejam diferentes as DDPs, está vendo? 10 e 6. São dois geradores que vão me dar uma DDP de 16 volts. Se eles fossem dois ligados em paralelo, ou seja, se essa perninha maior tivesse virada para cá, né, se tivesse esse aqui, ó, tivesse virado, esse seria gerador e esse seria um receptor. Se eles fossem dois geradores com a mesma DDP e eles estivessem em paralelo, a DDP não se alteraria. Né? Então vamos ao caso novamente. Ó. 10 volts e 6 volts em série são dois geradores, total 16. Certo? Se esse aqui tivesse com esse positivo virado para cá e o negativo para cá, esse aqui seria um gerador. Perdão, desculpa mais uma vez. Esse seria um receptor e esse seria um gerador. Eu teria que diminuir as DDPs. Mas isso é um assunto para a gente tratar quando a gente voltar do recesso. Hoje nós vamos ficar nessa explanação. Bom, aí vocês vão falar, professor, mas foi curto, foram poucos exercícios? Sim, é porque eu compreendo, eu entendo até, que nós chegamos num momento em que não... de meio um cansaço, com estresse pela quantidade de aulas que vocês têm, pela quantidade de exercícios que vocês têm, e pelo estresse de nós não estarmos juntos, estarmos passando por esse problema todo da pandemia, mas estou deixando aqui um recado que a minha filha fez. Ó. Ela que fez esse quadrinho, minha filhinha de 9 anos. Vai passar, você vai ver. Nós vamos nos encontrar. Mas eu estou fazendo isso, estou me dando a luxo agora de fazer poucos exercícios e me dedicando aos mais simples, porque nós ganhamos um tempo. Isso trouxe para a gente um problema, mas também, eu tenho que olhar assim, né? Nós ganhamos um tempo maior para a gente poder fazer as coisas com calma. Né? Como com o adiamento da prova, especialmente do Enem, a gente vai ter mais tempo para trabalhar essas questões que são mais elaboradas, mas aí nós vamos trabalhá-las dentro do circuito elétrico. Professor, mas eu vou fazer uma particular. Sim, olha bem, as particulares, no que diz respeito à eletrodinâmica, elas se concentram muito mais nas questões de associações, de potência, de rendimento e de energia, que nós já vimos também. Agora, aquilo que diz respeito ao eletromagnetismo, a gente vai deixar para o fim. Né? De tal maneira que o planejamento que nós remontamos para vocês vai contemplar as aulas, vão contemplar o Enem e, de alguma maneira, vão contemplar bem as particulares. Ok? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, apesar de ter sido uma aula, vocês repararam, um pouco mais curta, um pouco mais suave, mas é porque esse momento eu gostaria que você compreendesse a necessidade que nós temos de garantir o que é fácil agora, porque aquilo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, a gente vai ver depois, quando você estiver um pouco mais descansado, você e eu, estivermos um pouquinho mais descansados, aí nós vamos aplicar exercícios mais elaborados, tentando prever um grau de dificuldade para a prova que nós vamos encarar, tá certo? Eu desejo a vocês que vocês tenham um bom descanso, que vocês consigam aproveitar bem esse período, que se cuidem,
Se cuidem bastante. E se preparem para a nossa volta, que nós vamos dar o sprint final. Tá bom, gente? Uma boa semana a todos. Um grande abraço.